Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais um vídeo e hoje vamos pegar firme, né? O primeiro capítulo do livro Jesus e Atualidade. O primeiro capítulo ele tem como título Jesus e Desafios. Olha que título mais bacana, né? Porque fala assim como que Jesus trabalha a questão dos desafios que ele enfrentou e é um modelo para nós. Todos nós passamos por desafios nessa vida. Porque o desafio é que nos faz crescer. Porque imagina que a nossa vida, se a nossa vida fosse um lago plano, sem nenhuma turbulência, a gente se acomodaria com muita facilidade. Então, os desafios é que tiram a gente da zona de conforto e faz com que a gente procure uma situação melhor. Então, o texto, ele é dividido em três partes. A primeira parte diz assim: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio, porque a evolução é isso, né? É mudar, crescer, não é um processo tranquilo. Ele é um processo que coloca para nós o tempo todo obstáculos. O que a gente pode fazer para superar isso que a vida está colocando para nós? Acostumados às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita, visita quem? O espírito, é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Muito interessante isso daqui, né? E é uma verdade. Porque nós, no atual estágio evolutivo em que a gente se encontra, nós ainda somos muito materialistas e materializados. Então a gente se sensibiliza muito com aquilo que diz respeito ao nosso corpo material. Mas é quando nós saímos de uma situação do prazer e passamos por um momento de dor, que é o desconforto, é que a gente vai buscar impressões mais elevadas. A gente quer sair dessa situação que, embora traga um certo conforto, mas de certa forma também a gente fica cansado desse excesso de que está tudo bem. A gente começa a ver que esse tá tudo bem não é tão bom assim. Então a gente vai tentando passar para um outro patamar. Continua. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. Então, olha o que ele está falando. Então, no começo, quando a gente começa o nosso processo evolutivo, as dores, elas vêm com intervalos de bem-estar. Então, é mais dor, mais desconforto do que bem-estar. Mas no momento em que nós começamos a crescer, esses momentos de bem-estar aumentam. Isso quer dizer o quê? Que eu, espírito, estou com um entendimento melhor da vida. Então, aquilo que me aborrecia, aquilo que eu dava importância, aquilo que eu permitia que me magoasse, eu vou trabalhando de uma forma diferente. E à medida em que eu vou trabalhando de uma forma diferente, eu vou superando as minhas dificuldades. De degrau em degrau, continua Joana, ele ascende, quer dizer, o espírito ascende, quer dizer, ele vai subindo, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Então, assim, a gente cai, mas não é para ficar caído. A gente cai para adquirir forças novas para a gente poder se levantar. E ele fala que esse movimento de levantar-se, ela chama de que é atraído pelo sublime tropismo do amor. Quer dizer, é a atração do amor. O que é tropismo? É um movimento de crescimento em resposta a um estímulo externo. Isso é tropismo. Então, esse tropismo faz com que mesmo que eu não queira, mas eu sou pela lei. A lei divina me obriga a crescer. E ela termina essa etapa do texto dizendo: conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar.
Então, cada vez que a gente supera uma dificuldade, é um triunfo, né? E isso vai nos fortalecendo para querermos triunfar cada vez mais. Termina a primeira parte do texto, aí ela diz o seguinte: aturdido e inseguro, ele descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. Então, assim, o espírito, quando está nessa fase, ainda muito atrasado, todas as dificuldades da vida nos parece como um fatalismo. Mas aí ela vai explicar o que é esse fatalismo. Esse fatalismo são as suas heranças passadas, que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Então, aqui o que a Joana está falando? Que quando nós vamos nos conscientizando da necessidade de sairmos desse fatalismo, que na verdade é o quê? É o que a gente está colhendo de tudo que a gente plantou nas vidas passadas ou no nosso passado aqui agora. E essa situação nos retém, impedindo, entre aspas, de crescermos. Mas, quando nós estamos nessa situação, e é um momento de bastante atraso espiritual, o que nos move? Comer, dormir e se reproduzir. É a vida plenamente material. E quando a gente está vivendo isso, por outro lado, nós temos uma insensibilidade pelo belo, pelo nobre e pelo sadio. Então, à medida em que a gente vai superando essa situação mais materializada, a gente vai despertando pela parte estética da vida. A gente vai ficando mais sensível para o belo, né? Diferentemente do que está acontecendo. Olha a arte atual, né? É de uma grosseria inacreditável. Isso mostra o quão atrasados muitos de nós ainda somos. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, ele busca o gozo, o espírito, né? Porque ele está nesse estágio, pouco evoluído, ele quer o quê? Ele quer o prazer. E que prazer? Prazer imediato, de comer, dormir e reproduzir. Que termina por causar-lhe saturação, passando a um estágio de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Então, enquanto o espírito está nessa situação, a princípio está tudo bem, mas chega uma hora que cansa, é tedioso, e ele começa a querer o quê? Outras coisas, né? Outros valores, porque aquilo, embora ele esteja na zona de conforto, mas não traz real satisfação, real prazer para ele. Lentamente desperta para realidades que antes não o sensibilizavam. Então o espírito, muito pouco a pouco, ele começa a falar, nossa, né, mas tem coisa melhor do que isso. Ele se sensibiliza para coisas que antes ele não dava a menor importância. E de repente passa a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Quer dizer, ele estava à vontade, estava quieto, não queria fazer nada, mas algo nos mobiliza para trabalhar no sentido de mudarmos, alcançarmos coisas, metas diferentes, metas que vão nos elevar. Continua. O psiquismo divino, nele latente, ou seja, a centelha divina está dentro de nós, tá? Só precisa ser acordada, né? Despertada. Responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. Então esse psiquismo divino, ele aos poucos vai sendo despertado e a gente então vai sintonizando com outras coisas, com outras ondas e vamos então atraindo ideias mais nobres e vamos então nos desatrelando de tudo aquilo que antes nos dava prazer.
É por isso que ele fala, desatrela-se do cárcere celular. O que é o cárcere celular? É tudo que diz respeito ao nosso corpo. Porque nós precisamos o quê? A ir deixando que o que é verdadeiro, o que é real em nós, floresça, que é a nossa parte espiritual, que é a nossa alma. O primeiro desafio, continua Joana, é o de penetrar emoções novas, né? É encontrar em coisas novas que antes a gente não dava valor, é penetrar. Esse é o nosso primeiro desafio. Impelindo a tentames cada vez mais complexos, portanto mais audaciosos. E como é que a gente faz isso? Procurando ouvir músicas mais bonitas, mais harmoniosas, ler coisas melhores, participar de atividades mais edificantes. É isso, porque se eu continuar naquele reme-reme de sempre, eu não vou crescer. E ela vai para o parágrafo final dessa parte e diz assim: experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos, que, a partir de então, já não cessam, desde que, encerrado um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Eu achei essa imagem bem bacana, porque assim, nós vamos crescendo fazendo uma espiral. E essa espiral, cada vez a gente dá um passo adiante, um passo adiante. E à medida em que a gente vai dando esse passo adiante, as coisas vão ficando mais fáceis. E esses passos vão ficando cada vez mais amplos. E a gente vai querer, almejando cada vez, subir mais nessa espiral. Terceira parte do texto. Tudo na vida são desafios às resistências. Olha só, porque nós somos seres muito resistentes. Justamente por quê? Porque a gente está na zona de conforto. Então a gente está bem, a gente está acomodado, acha que está tudo bem. Para que eu vou mudar? Então a vida vai o tempo todo dizer, não, mas você acha que está bem, mas não está bem não. E começa a nos colocar situações que vai nos causar sofrimento e dor. Mas é o sofrimento e dor bom, não é o sofrimento e dor ruim. É aquilo que vai fazer doer, mas vai fazer a gente querer dar um passo adiante. A lei de entropia, o que é a lei de entropia? A entropia é desordem. Degrada a energia que tende à consumpção. Então ele está dizendo assim, essa lei de entropia, que é a lei da desordem, ela vai mexer com essa energia que tende à acomodação, para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O que é o equilíbrio térmico? Vamos pensar no nosso corpo. Quando é que nós estamos fora desse equilíbrio térmico? Ou quando a gente entra em hipotermia, nosso corpo esfria, ou quando a gente entra em hipertermia, que é quando a gente tem febre. Então, nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. É isso que ela fala, manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento, aí ela passa para um outro patamar. E a morte são fenômenos inevitáveis no cosmo biológico e no universo. Então, assim, todos nós vamos envelhecer, né? Ninguém quer pensar em envelhecer, ninguém quer pensar na morte, ou raros de nós queremos. Mas isso é um fenômeno inevitável, porque faz parte da biologia e do universo. Aí ela vai dizer o seguinte, que os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo, os movimentos peristálticos. Movimento peristáltico é esse movimento que faz assim, ó. Vamos pensar no nosso intestino. Esse movimento faz com que o bolo fecal seja expulso. São testes constantes para as fibras que o sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico sem o qual a vida perece. Então vocês vejam que tudo ele está falando aqui são movimentos que acontecem dentro do nosso corpo
inconsciente. Eu não penso assim, agora eu vou respirar. Não, eu respiro, porque se eu parar de respirar, eu vou morrer, né? Agora eu vou mandar o meu intestino fazer esse movimento para expulsar o bolo fecal. Não, isso acontece. Ah, agora meu sangue, vou fazer com que o meu sangue circule. Olha a beleza da vida. Deus proporciona tudo isso para a gente. E até que a vida se extingue, a vida física, porque a gente sabe que a vida espiritual não se extingue. Nós somos imortais. O que morre em nós é o nosso corpo físico. O nosso corpo, o nosso espírito permanece na sua caminhada. Aí ele vai falar assim: é natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. Então, até aqui ele está falando da parte física. Mas, moralmente falando, tudo vai causando em nós um desconforto para que a nossa parte moral evolua também. No progresso, a evolução é inevitável. É lei da natureza a lei do progresso. Eu sou obrigatoriamente, eu posso até relutar, né? Aliás, tem um ditado que eu gosto muito que é assim: o progresso, ele acontece com o homem, sem o homem, apesar do homem. Porque é lei. Não adianta eu dizer eu não quero crescer, né? Crescer espiritualmente, mas eu vou crescer, porque faz parte da lei divina. E ela termina dizendo: aonde que a gente chega com esse progresso? Com a felicidade, que é o ponto final. Eu só termina quando eu me torno uma pessoa, um espírito pleno, um espírito puro. Aí eu atinjo a felicidade possível. Aí, parte terceira do texto diz assim: não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Não faz parte da nossa escolha dizer eu não quero crescer, a não ser que aquilo vai ser, sabe aquele o atleta que ele está exausto, ele dá uma descansada para recuperar as forças e correr novamente? Eu só posso dar uma paradinha para eu readquirir as minhas forças. Caso contrário, não. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Então, tudo é gradual. Eu vou subindo e eu tenho um ideal. O meu ideal é a minha evolução espiritual. E eu vou crescendo de pouquinho, né? E à medida que eu vou crescendo e vou adquirindo novos valores, novos conhecimentos, essa minha caminhada vai sendo acelerada. E faz parte do quê? Dos desafios enfrentados e vencidos. As etapas superadas. A sequoia, que é uma árvore gigantesca, culmina a altura e o volume máximos, célula a célula. Nenhuma árvore, por maior que ela seja, ela começou grande. Então ele está dando um exemplo da natureza que nós também somos assim. Quando nós vemos um ser humano pleno, né, grande, genial, ele começou lá atrás. O universo renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo, com prejuízo para a ação. Querer coisinha tudo fácil, não vale a pena, né? E até quando a gente, eu lendo isso aqui, eu penso na educação dos nossos filhos. Às vezes a gente quer dar tudo fácil, tudo de graça para o nosso filho. Não quer que o nosso filho ou filha passe pelo que a gente passou. Mas isso é perda de estímulo. Eu só faço com que a criança tenha vontade de crescer quando ela tem que lutar pelo que ela quer. Caso contrário, e eu vou contar aqui para vocês que eu tenho um netinho que ele tem uma energia infindável. E aí, no outro dia, a minha filha falou que o rapaz que corta grama convidou, ele estava impossível, ele convidou para cortar a grama. E ele quis, e ele cortou com a máquina lá, né, sob supervisão, trabalhou
o tempo todo com esse jardineiro. Chegou no final do dia, ele estava exausto, quer dizer, toda aquela energia que ele não gastava, ele gastou. E sabe o que ele falou? Que quando o rapaz voltar, ele quer cortar a grama outra vez. E sabe o que mais? Ele foi na casa da vizinha oferecer para cortar a grama. Só que não dá, né? Porque ele tem que ter supervisão, ele tem só 9 aninhos. Mas olha só, a gente pensa que a criança não quer, não gosta, mas ela quer, ela precisa. E é isso, né? A facilidade desestimula a criança, porque ela quer, né? Talvez outra criança não queira cortar grama, talvez ela queira outra coisa. Vamos descobrir qual é o potencial dessa criança. E aí ela continua. Toda a vida do mestre, a vida de Jesus, foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos, que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. Então ele está dizendo aqui que Jesus enfrentou desafios também, de incompreensão, nem todo mundo entendia a sua missão, né? Ele enfrentou esses desafios. Ele não aceitou, olha que legal isso aqui, gente. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros. Quer dizer, ele não veio para carregar a nossa cruz. Cada um que carregue a sua cruz, mas ele ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. É aquela história. Ele não veio pescar para a gente, mas ele veio ensinar a gente a pescar. Tá certo? Ele não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro sem presunção. Jesus, ele ensinou, ele veio para mostrar o caminho para a gente, porque ele sabia o quê? Que se ele fizesse tudo por nós, que aliás que é muitas vezes o que os pais querem fazer, evitar que o filho tenha qualquer dissabor, aí faz tudo para o filho e não permite que o filho faça o que ele é capaz de fazer. E com isso a gente cria crianças arrogantes, crianças indolentes, crianças que querem tudo de graça. Isso não é bom para o espírito. Continua. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores. Está falando de Jesus, né? Mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Nós sabemos que Jesus viveu numa sociedade tremendamente injusta, tremendamente violenta, mas ele enfrentou isso enfrentou as pessoas, as circunstâncias e não parou. Ah, porque eu estou sofrendo, eu vou parar. Não, eu estou sofrendo, mas eu tenho uma meta a cumprir, né? Eu tenho um objetivo. E nós também temos que descobrir qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. E continua. Passou aquele tempo, o tempo de Jesus passou. Todavia, permanecem os resíduos doentios. Nós sabemos que Jesus deixou um monte de lição para a gente, mas nós ainda vemos a humanidade ainda cheia de problemas, né? São os resíduos doentios que ainda residem em nós. Alterou-se a paisagem, mas não os valores. E é uma verdade, né? O mundo não é mais o mundo que Jesus viveu. Mas se a gente for pensar bem direitinho, nós ainda temos muito ódio, muito rancor, muita arrogância, ciúmes, inveja. Os valores, nossos valores, continuam muito negativos e nós precisamos o quê? Precisamos tentar reverter isso. Até porque, se nós queremos construir um mundo mais justo, que é o mundo, né, o mundo de regeneração, a gente precisa ir trabalhando valores novos dentro de nós. Aí ela faz um convite. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Então, não se deixa bater, não, tá? Tá meio acovardado? Para, ora, né? Dá uma respirada, mas continua, né? Não desista. E de que forma a gente vai enfrentar esses desafios? Com serenidade, né? Sem
aquele sentimento, né, terrível, né, de ansiedade que não leva a nada. Não aguardes comodidades que não mereces. Nós não merecemos comodidade, porque nós viemos aqui para lutar. Olha só, a Joana é fogo na canjica. Realiza a tua marcha, indômito, quer dizer, com coragem, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Então, como é que a gente aumenta os nossos valores? Trabalhando, é no dia a dia. É fazendo hoje, né, melhor e amanhã fazendo melhor ainda, a cada dia. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Esse texto é valoroso, né? Então tá aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma leitura comentada. Pretendo publicar um vídeo por semana para não ficar cansativo para vocês e nem ficar muito cansativo para mim, porque eu tenho que estudar para poder, até para poder ler e comentar e entender direitinho o texto. Esses vídeos vão ficar um pouquinho mais longos por razões óbvias, né? Mas espero que não desagrade muito vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.